Senta aí, de verdade, fecha as abas, desliga o barulho externo e olha pra mim. Ou melhor, pra dentro. Porque hoje a conversa vai ser entre você e você mesmo. Eu só vou ser aquela voz inconveniente que te cutuca. Pode me chamar de Nietzsche, Friedrich, se quiser ser íntimo. Agora escuta, sério. Isso aqui não é só um vídeo, isso é um convite. Um convite àquele rolê que você vive adiando. O encontro com o que você é de verdade. Não o que você posta, não o que você fala na entrevista de emprego, nem o que você responde quando te perguntam qual é teu sonho. Eu tô falando daquilo que você pensa em silêncio, aquela voz que você abafa, aquela raiva que você engole, aquele desejo que você julga, aquela verdade que você evita. Nietzsche chamou isso de sombra, o lado negado, aquilo que você empurra pro porão da mente, achando que sumiu. Mas a sombra não some, ela espera. Espera você abaixar a guarda, espera uma brecha. E quando vem, meu amigo, é grito, é sabotagem, é crise existencial, é aquele não sei mais quem eu sou, que bate no meio da semana, entre um e-mail e outro. E aqui que a gente precisa falar de um conceito-chave, o eterno retorno. Nietzsche provocou geral com essa ideia. Ele pergunta, e se você tivesse que viver essa vida exatamente como ela é, infinitas vezes? Com os mesmos erros, as mesmas vergonhas, os mesmos silêncios, os mesmos domingos de tédio, você toparia? Se a resposta for não, talvez você esteja vivendo a vida errada. E olha, não é sobre perfeição, não é sobre nunca errar, é sobre viver com intensidade, com autoria, com coragem de bancar os tombos porque no fundo foram escolhas tuas. Isso é ser livre. Liberdade não é fazer o que quiser, liberdade é ter responsabilidade por si. E isso é punk, porque implica olhar pra dentro e dizer, a culpa não é da minha mãe, nem do governo, nem do horóscopo, a responsabilidade é minha. E é aí que começa a transformação. Nietzsche queria que você se tornasse quem você é. Parece bobo, mas não é. Porque a maioria das pessoas passa a vida tentando ser o que esperam delas, ou o oposto do que esperam, mas não quem são de verdade. E isso é triste, porque você pode até ter sucesso, grana, status, e mesmo assim se sentir vazio, porque no fundo você sabe que está interpretando um papel. Agora, quer saber como começa a mudar isso? Olhando para suas contradições, sem julgamento. Olhando para os seus ciúmes, para o seu orgulho, para o seu medo de não ser amado, e falando, ok, isso também sou eu. A autenticidade começa quando você para de tentar parecer perfeito e começa a se acolher inteiro com tudo que vem junto. E aí, meu chapa, você para de mendigar aceitação, porque a aceitação mais foda é a interna, quando você se aprova. E quando isso acontece, você muda o jogo. Começa a atrair gente mais verdadeira, começa a criar coisas mais potentes, começa a andar com mais leveza, porque você não precisa mais provar nada pra ninguém. E olha que louco, quanto mais você se aceita, mais você muda, porque a mudança real não vem da vergonha, vem do amor. Amor por si, amor pelas partes que você tentou esconder, amor pelo caos que é ser humano. Nietzsche chamava isso de amor fati, amar o destino, amar a vida como ela é, sem maquiagem, sem edição, e mesmo assim dizer, eu escolho viver isso de novo. Então, se você chegou até aqui, já te digo, você é corajoso, porque essa conversa não é fácil, mas ela é necessária, e talvez, só talvez, seja o começo de uma revolução interna. A tua. Nietzsche não pregava um sentido universal, inalável, definitivo. Ele acreditava que o sentido é uma criação pessoal. Você faz ele existir, todo dia, com escolhas, com silêncios, com a forma como você reage ao caos. E se você parar de buscar a resposta certa e começar a viver como se você fosse a pergunta, talvez tudo comece a fazer mais sentido. Talvez o abismo não esteja te olhando de volta com hostilidade. Talvez ele só esteja esperando você dizer, beleza, vamos nessa juntos. Porque sim, tem coisas que você não vai controlar. Gente que vai embora, planos que vão fracassar, sonhos que não vão acontecer. Mas tem uma coisa que só você pode fazer, escolher como vai viver com isso. E se viver for um verbo muito pesado agora, tudo bem. Escolhe respirar, escolhe ficar, escolhe abrir os olhos pela manhã e dizer, eu ainda tô aqui. E isso já é um ato filosófico. Nietzsche dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Mas o porquê nem sempre vem pronto. Às vezes você tem que cavar. Cavar dentro da lama, dentro do tédio, dentro da bagunça. E ali, entre cacos e ruínas, talvez você encontre um fragmento de si. Algo pequeno, sujo, mas seu. E ali começa tudo. A vida não te deve nada, mas você deve a si mesmo a tentativa de viver com alguma inteireza. Não perfeição, inteireza. De olhar no espelho e ver verdade, mesmo que doía, mesmo que seja estranho, mesmo que ainda esteja em obra. Mas e aqueles dias que doem sem motivo? Aqueles domingos mornos que parecem não acabar nunca? Quando a luz atravessa a persiana meio torta e você fica ali, parado no meio do quarto, com o peito apertado por um vazio, que não tem nome. Uma angústia quieta, educada, que não grita, mas também não vai embora. Uma sensação difusa, como uma névoa invisível cobrindo tudo. Você tenta se distrair, abre o celular, rola a timeline, mas nada encaixa.
Tudo parece idiota, distante. Você fecha, levanta, vai até o banheiro, liga a torneira, joga uma água no rosto. E aí está ele, o espelho, te olhando, ou melhor, devolvendo o olhar que você evitou o dia inteiro. E não tem maquiagem emocional que esconda, nem frase de efeito que salve. O que está ali é você, cru, com as olheiras, com a falta de resposta, com aquele cansaço que não é físico, é existencial. E se você tiver coragem de sustentar o olhar por 3 segundos, você sente algo que estava guardado, que precisava ser visto. Nietzsche diria que é nesse momento que começa a individuação, quando você para de fugir daquilo que sente, quando você encara o desconforto como parte do processo, como um portal, porque é ali, no incômodo silencioso de um domingo qualquer, que algo sagrado pode surgir. Não é glamour, não é iluminação instantânea, é o início da escuta. Escuta do que precisa mudar, escuta do que você tem ignorado, escuta da sua própria verdade pedindo passagem. E quando você ouve, mesmo que não entenda tudo, mesmo que não resolva nada, você está mais perto de si. Então, da próxima vez que esse vazio bater, não corre, não se entorpece. Fica mais um pouco, senta com ele, olha no espelho de novo e pergunta, com coragem, o que você quer me dizer hoje? Talvez a resposta venha, talvez não, mas o simples ato de perguntar já é um sinal de que você está vivo e buscando, e isso por si só é revolucionário. E não pense que porque você entendeu tudo isso agora, as coisas vão magicamente se alinhar. Não vão. A vida vai continuar jogando os mesmos desafios. O trampo vai continuar chato em alguns dias, as pessoas vão continuar frustrando suas expectativas, e você vai continuar se pegando em velhos hábitos. Mas a diferença é que agora você vai estar mais consciente, vai pegar o momento, vai notar o padrão, e só isso já muda tudo. Conscientização é o primeiro passo para a transformação. E transformação é um processo, não um evento. Não vai ter fogos de artifício, nem trilha sonora inspiradora. Vai ser você, sozinho, encarando o espelho e escolhendo fazer diferente. De novo, e de novo, e de novo. Sabe o que Nietzsche disse sobre isso? Que você precisa se tornar uma obra de arte. Não é sobre se conformar com o que você é agora. É sobre esculpir, cortar excessos, refinar intenções, assumir o controle da narrativa. Criar beleza a partir do caos. E olha que poético, a obra de arte nunca está pronta. Ela está sempre em construção, sempre se refazendo. E é exatamente isso que você é, um projeto em andamento. Com falhas, com rachaduras, mas também com brilhos. Com momentos de lucidez, de coragem, de ternura. Então, se hoje você deu um passo nessa direção, celebra. Sério. Porque a maioria ainda nem percebeu que tem um passo para dar. A maioria está dormindo, vivendo no piloto automático. E você, de algum jeito, acordou. Não desperdiça isso. Para encerrar, e nem é um encerramento de verdade, porque isso aqui continua dentro de você, deixa eu te perguntar de novo, se você tivesse que viver essa vida infinitas vezes, do jeitinho que ela é agora, você toparia? Se sim, que maravilha. Você está no caminho. Se não, que bom também, porque agora você sabe onde precisa mexer. A escolha é sua, sempre foi, sempre será. E lembra, encarar o abismo não é sobre derrotar a sombra, é sobre dançar com ela e descobrir que, no fim das contas, ela tem passos parecidos com os seus. Nos vemos na próxima descida, ou no próximo espelho. Agora sim, simbora. Que o abismo te guie, que o caos te inspire, e que você não esqueça nunca, a sombra que você teme pode ser exatamente onde mora a sua liberdade.